Filhos de pais que se odeiam, como no caso da Shakira e do Piqué. Vocês estão acompanhando aí essa separação da Shakira? Pois é, mas não é só a Shakira não, olha, no mundo das novelas mexicanas também tem casais que se odeiam. Mas eu vou começar falando aqui primeiro da Shakira, porque olha só que coisa. Ela se separou do Piqué ano passado, assim, porque ele foi infiel, dizendo o povo que ela descobriu que ele foi infiel porque ela comprava muita geleia de morango, mas ele odiava morango. Aí um dia ela viajando, fazendo suas turnês, ela volta para casa e tal, para o apartamento que eles tinham. Chega lá, cadê o pote de morango? Tava pela metade, alguém comeu. E o Piquet que não foi, que ele não gosta. Então aí que ela, putz, meu, ele tá me traindo. Bom, a partir daí então teve uma separação muito caótica. Aí ela fez uma música dando umas indiretas que se chamava, esqueci o nome da música, é Te Felicito, que fala assim, que bem que você, como você interpreta bem, te felicito por interpretar dessa maneira, parece que é uma boa pessoa e tal. Aí depois fez uma outra música chamada Monotonia, que aí ele fala também, ela dá também umas indiretas. Só que agora ela fez uma música que essa foi para acabar. Disse que ele mostrou para ela a pior versão no momento que ela mais precisava dele, que ele a deixou como vizinha a sogra chata, que ele trocou a Ferrari, que no caso seria ela, por um Twingo. Twingo é um carro popular aqui da Europa. Também ele trocou um Rolex, né, o relógio, que era ela, por um Cássio, que Cássio realmente eu não quero nem dado. Enfim, e aí depois o Piquet, para dizer que não está saindo por baixo, disse numa entrevista essa semana passada que a Cássio estava patrocinando o projeto que ele tem lá com os atletas e tal. Aí depois a Cássio parece que deu um comunicado dizendo que não, que é mentira, que não está patrocinando, mas não se sabe se é fake news. Mas enfim, né, ele está provocando. Se eu for trabalhar dirigindo um Twingo, acho que é para querer dizer assim, o seguinte: olha, o que você está falando aí não me atinge, parece duas crianças. E a música que ela fez não acaba por aí não, olha, tem um momento que ela fala o seguinte, que tem nome de boa pessoa, claramente não é o que parece ser. E como é o nome da Matuziel? Clara. Ou seja, ela foi, não foi nem direta aí, foi direta mesmo. Depois de tudo isso aí, como é que fica os filhos dos dois? Que eles têm dois filhos, com o mundo inteiro sabendo. Eu estava agora lá na Espanha só se fala dessa separação da Shakira. O mundo inteiro sabe que eles se odeiam, só que ele tem dois filhos. Eu fico imaginando como é que ficam esses meninos no meio de tudo isso. Bom, eu acho que na sua família, na minha, assim, a gente sempre tem, né, uns parentes aí que também são separados e tal. No caso da minha família, os pais são separados, não se falam, tem o quê? Uns 5 anos que não se falam, e os filhos já sabem que um não guarda o outro, então os filhos não tentam juntar. Com o tempo, os filhos acabam se acostumando. Embora no caso aqui da Shakira e do Piquet e desses outros artistas que eu vou falar agora, é um pouco mais complicado porque não é só a família que sabe disso, é o mundo inteiro. Por exemplo, temos o caso da Itati Cantoral e do Eduardo Santamarina, que eu já fiz um vídeo aqui contando como foi traumático a separação deles, porque ele atraiu com a Susana Gonçalves quando a Itati foi ao Brasil, lá nos estúdios da Globo, gravar o remake da novela Vale Tudo. Então foi assim um escândalo, o casamento tinha aparecido até na televisão e tal, e agora ele com a amante, a Susana Gonçalves ficou com fama de rouba marido e tudo mais. Bom, então ela teve gêmeos dele, parece que até tentavam ter uma boa relação. O que acontece é que a Itati ela é muito brincalhona, e aí ela volta e meia nas entrevistas, ela revive essa traição que ela sofreu. Aí o Eduardo fica pistola da vida. E teve uma entrevista que não faz muito tempo em que o Eduardo do Santamarina, esse galã aí da novela Rubi, que também fez a Desgraçada, não a Desalmada, ele disse que ainda bem que os filhos já estão grandes, que ele não precisa mais tratar nada com a Itati Cantoral, não precisa conversar com ela, nada, e que não tem nenhum contato, o mínimo de contato possível. Depois nós temos Julian Hill e Marjorie de Souza. É ainda mais grave essa situação, porque pelo menos os gêmeos lá, embora a Itati e o Eduardo não se biquem mais, os meninos ficavam um pouco com os dois, né? Um tempo com ela, um tempo com ele. No caso do Julian Hill e da Marjorie, o menino só fica com ela, porque ela fez uma coisa chamada alienação parental, fez a caveira do pai, chegou a um ponto que ele só podia visitar o filho num centro, numa instituição e sendo vigiado.
Até fiz um vídeo mostrando, e é por isso que muita gente diz que ela é uma péssima mãe. O título do vídeo é até esse, né? Marjorie de Souza, péssima mãe, é uma pergunta. Lá tem a resposta, porque eu mostro com vídeos tudo que essa mulher fez para separar o pai do menino. Então o menino não tem convivência com o pai, com os primos, com ninguém lá da parte paterna. E eles realmente se detestam. E o Julian Hill disse numa entrevista que quando o filho crescer, aí sim ele espera poder ter a oportunidade, porque enquanto o menino for criança, com tantos empecilhos que bota a Marjorie de Souza, ele não consegue se aproximar. Muito complicada a situação dos dois. Vá ver os vídeos aí que eu fiz da Marjorie do Julian, é de cair o queixo. E aí nós temos também a Victoria Rufo. O Ziel, o que é que tem a Victoria Rufo? Ela é tão boazinha, ela fez a novela Simplesmente Maria. Maria é uma flor que no campo nasceu, sua história. Lembro dessa música? Eu era criança, acho que eu tinha uns 4 anos de idade. Acho que foi a primeira novela que eu vi passando assim e tal. Pois é, a Victoria Rufo, para quem não sabe, tem vídeo dela aqui no canal. Ela se casou com um doido varrido, que é parecido comigo fisicamente. Esses dias veio um mexicano aqui no meu tour, né? Que eu sou guia de turismo, para quem não sabe. E aí ele falou assim: Tu conhece o Eduardo, o Eugenio Derbez, que o nome do marginal é Eugenio Derbez. Tu parece com ele, engraçado assim e tal. Aí eu falei: Ah, pois é, já me disseram. Inclusive tem vídeo mostrando o casamento do Eugenio Derbez, mas não com a Victoria Rufo. Ele se casou com uma novinha tempos depois. A confusão toda começou realmente no casamento, porque quando ele se casou com a Victoria Rufo, eles se casaram de calça jeans. Na cabeça dele, do Eugênio, era um casamento de brincadeira. E ele disse que a Victoria Rufo sabia que o casamento era de brincadeira. Mas a Rufo disse que não, que achou que o casamento era válido, que era de verdade e tal. E aí até hoje eles não se bicam por conta dessa história e também porque, claro, né, ela engravidou, ele abandonou ela lá no hospital, saiu, aí ela ficou lá parida no hospital internada, se sentindo feia, se sentindo abandonada. Quem deu uma ajuda foi Luiz Gatica. Lembra de Luiz Gatica, que fez a novela Marimar? Ele era o Chui, uma pessoa muito boazinha na novela Marimar e parece que é boazinha também na vida real. Tem vídeo dele aqui, inclusive. E aí diz que ele foi lá, deu maior suporte e apoio para Victoria Rufo. Foi um momento muito complicado. Ou seja, o Eugenio Derbez fez umas coisas que a Victoria Rufo não perdoou de jeito nenhum. E é aquela coisa, né? Quando você mexe ali, quando você fere o outro, às vezes você quer descontar usando o filho. E eu acho que foi mais ou menos isso que a Victoria Rufo fez, porém, digamos assim, de um modo não tão pesado como a Marjorie. A Marjorie realmente aí já é caso de delinquência. No caso da Victoria Rufo, era mais assim de pirraça, sabe? Fazia de tudo para não deixar ele ficar vendo o menino sempre e tal. Se conta, o nome do menino é como o Zé, o nome do menino é José Eduardo, que também é ator, também é humorista e também é sem graça. Mas é sem graça. Mas enfim, tem lá ele naquele reality show da Prime Video, Viagem com os Derbez. Então, assim, por muito tempo o José Eduardo só ficava mais com a mãe. Ele via o pai muito pouco, dizendo ele que uma vez o pai foi até a escola e o sequestrou, já que a Victoria Rufo ficava lá pirraçando, não deixando o pai ver o menino. A Victoria e o Eugênio não se conversam até hoje. Também muito por conta de um pouco também de rancor do Eugenio Derbez. Porque enquanto a Victoria Rufo ficou muito ressentida com essa história do casamento falso, o Eugenio ficou muito ressentido com o fato dela ter atrapalhado que ele visse o crescimento do filho. Ou seja, é muito rancor envolvido entre os dois. O México inteiro sabiam que eles se odeiam. Eles até depois fizeram uma sketch, né, uma brincadeira uma vez num show de televisão, porque como todo mundo só falava do quanto eles se odeiam, eles resolveram fazer essa brincadeira, digamos assim, para amenizar um pouco a coisa, né? Na brincadeira ela ia lá com o menino visitar o Eugenio Derbez, mas levava o menino com um saco na cabeça. E esse menino, quem fazia, era o próprio filho. Veja só que coisa mais patológica, que coisa mais doente. E aí esse menino, no meio dessa confusão inteira, ele só realmente ficou e teve muito mais acesso ao pai e tal, depois de adolescente.
Mas ele, crente, ciente, sabendo que os pais nunca iam se bicar, ou seja, nunca que ele vai ter uma festa de aniversário do José Eduardo juntamente com o pai e com a mãe. Então ele inclusive fala assim que já está na hora dos dois superarem, que deixem para lá essa coisa. O certo seria, pelo menos o politicamente correto seria que os pais entendessem que por mais que eles se odeiem, os filhos não podem tomar partido de um e tomar partido de outro. Mas tem uns pais que não conseguem. Por exemplo, a Cíntia Clítibo. Cíntia Clítibo tem uma filha que fez aí a madrinha lá da novela Teresa, lembra dela? Pois é. Tem uma filha e ela disse que no dia que a filha procurar pelo pai, ela fala assim, filha, ó, vá-se embora, pega aí o caminho da porta e vai ficar lá com ele então, porque é eu que pago tudo pra você, é eu que segurei todas as broncas, o homem desapareceu, sumiu. Aí agora que você já está crescido e tudo mais, né, que você já pode ser responsável de si mesma, você vai procurar seu pai, vai dar festa pro seu pai, a Cintia Clitibo não vai aceitar isso não. Conte aí embaixo nos comentários, você que é separado e tem filho, já usou o filho como pirraça? Fale a verdade, pra gente ver aqui o seu nível de delinquência. Lembrou aí também de outros artistas que foram casados ou que tiveram filhos e que se odeiam? Escreva aí embaixo nos comentários, conte aí se você sabe como é que estão esses filhos, né, a cabeça, a saúde mental desse povo, porque realmente é uma coisa, como eu falei, eu acho que a pessoa se adapta, acho eu, não sei, diga aí o que é que você acha, se inscreva na bodega desse canal se você não está inscrito, dê o like aí no vídeo, se não for cair o seu dedo, tá bom? E nessa playlist aqui, eu vou deixar uma playlist que se você não quer ver briga, você vê essa outra aqui, porque nessa outra tem os casamentos dos famosos, tem aí o casamento do Eugenio Derbez, esse comediante marginal que se casou com roupa de pelúcia, é uma maluquice. Ele parece comigo, mas é mais doido que eu. Acabou, marginal.